Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem está presente, Feliz Natal para quem está presente, para quem está nos assistindo pela internet, vai ser uma semana depois. Estamos realizando a nossa palestra hoje no dia de Natal. E ao contrário do que a gente ouve no meio espírita, né? As casas espíritas não abrem porque não vai ninguém. Temos pessoas que vieram aqui porque sabiam que a nossa casa, em respeito à espiritualidade superior, em respeito às pessoas que frequentam, pessoas que muitas vezes vêm pela primeira vez, estão aqui presentes no dia de Natal, celebrando o dia de Natal, o nascimento de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso guia e modelo. Então é algo que, no que depender de nós, do Jefa Sorocaba, sempre abriremos em datas como essa. Natal, no dia de Ano Novo, de 1º de janeiro, também abriremos, porque não existe razão para um pronto-socorro espiritual fechar as portas numa época dessa. Então nós estamos aqui, agradeço a presença de todos vocês e quem for assistir depois a nossa gravação pela internet. A gente vai iniciar a nossa atividade de hoje, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam aqui conosco mais esta noite, nos envolvendo, nos abençoando e pedindo à espiritualidade amiga que socorra cada um de nós que aqui se encontra. Que cada um que aqui está presente receba aquilo que veio buscar e possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os seus lares, seus familiares que ficaram lá à espera e a todos aqueles que de alguma forma estão ligados à nossa casa, em pensamento, que também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus. E a todos os irmãos espirituais que também vieram até a nossa casa no dia de hoje, que também sejam atendidos e socorridos pelos mentores e benfeitores desta casa, que sejam encaminhados para os locais apropriados no plano espiritual e que todos recebam, Senhor, a Tua luz, o Teu amparo e a Tua bênção. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos no dia de Natal, então nada melhor do que falar sobre o Natal. E a gente sempre ouve aquela expressão, né? Espírito do Natal o ano inteiro. Mas será que nós realmente conseguimos vivenciar esse espírito de Natal nos outros dias do ano? Porque chega amanhã, dia 26 de dezembro, para quem está aqui presente, o pessoal já esquece de tudo, né? Tem gente que já até desmonta a árvore de Natal. Mas e esse espírito natalino que fica, né, pairando no ar antes do dia de Natal? Será que a gente consegue, de alguma forma, manter isso no restante do ano? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Nada do que a gente vai falar aqui hoje já não tenha sido falado em outras palestras, né, outros companheiros já tenham falado, mas é para a gente refletir realmente, né, sobre esse verdadeiro espírito de Natal que não deveria se limitar apenas ao dia 25 de dezembro, e a gente sabe que o 25 de dezembro é uma data simbólica, né? Segundo alguns historiadores, não necessariamente Jesus nasceu no dia 25, mas é a data que a gente comemora, que a gente celebra, que a gente troca presentes, tem o Papai Noel, a árvore de Natal, enfim, tudo isso faz parte. Mas, falando sobre esse espírito natalino, ele expressa a vivência constante dos ensinamentos de Jesus, como fraternidade, humildade, perdão, renovação íntima. Nessa época a gente fica mais propenso a tudo isso, a ser mais fraterno, de alguma forma ser mais humilde. Tentamos de alguma forma
desenvolver mais o perdão nessa época, né? A gente estende a bandeira da paz, principalmente na ceia de Natal, né? A gente esquece tudo aquilo que aconteceu durante o ano e a gente está mais propenso a isso. Estamos mais propensos a nos renovar intimamente, a nos melhorar, a fazer aquela reforma íntima que a gente tanto ouve no meio espírita. Então tudo isso, digamos que fica mais aceso nessa época de Natal. Mas a gente não pode estender tudo isso para o restante do ano. As pessoas adoram ser fraternos nessa época, querem ser o Papai Noel da vez, mas as pessoas têm necessidades o ano inteiro. Quando se dá, por exemplo, uma cesta básica, ajuda alguém que precisa, essa pessoa não precisa apenas no dia de Natal. Essa pessoa precisa de ajuda no restante do ano também. Nós não podemos perdoar indistintamente, como Jesus nos recomendou, os 70 vezes 7. Por que só agora a gente pensa nisso? Tudo bem, começar a pensar nisso agora, mas por que não estender isso para o restante do ano? O Natal, então, é o símbolo da luz que renasce em cada um de nós. O nascimento de Jesus representa a chegada da luz espiritual, trazendo uma nova forma de viver. Então o Natal tem esse símbolo, né, de a luz que vem de Jesus. O nascimento de Jesus ele é muito significativo e a gente vai ver daqui a pouquinho que a chegada de Jesus ela não foi uma chegada qualquer. Jesus veio rodeado dos seres mais inocentes da criação e isso tem um significado, ou deveria ter um significado muito profundo para todos nós. Então o Natal é tudo isso, é essa luz que deveria reinar o restante do ano e que a gente precisa fazer a nossa parte, porque não é por acaso, não é por um decreto divino que nós seremos mais fraternos, que nós seremos mais amorosos. A gente precisa fazer isso no dia a dia, no convívio com as pessoas, no convívio muitas vezes com pessoas difíceis, com pessoas que às vezes a gente tem uma certa diferença e que no Natal a gente está mais propenso a eliminar essas diferenças, mas a gente precisa pensar a respeito de tudo isso no restante do ano. Jesus, como eu disse, não nasceu de uma forma qualquer. Nasceu entre os humildes, ensinando simplicidade e desapego. Jesus não veio no meio de doutores da lei, das pessoas mais poderosas da sua época. Ele veio rodeado de animais. Nasceu entre esses pequeninos, ensinando inclusão, valorização dos esquecidos. Na nossa ceia de Natal, nós lembramos desses irmãozinhos menores, mas talvez da forma que Jesus não gostaria que lembrássemos. Né? Jesus nasce trazendo paz, inspirando pacificação interior entre os irmãos. É isso que nós deveríamos fazer o ano todo. Paz é o que mais precisamos. Inclusive, o Papa Leão XIV, na sua primeira missa do Galo, né, agora no dia 24 para o dia 25, pediu paz para a humanidade. Parece algo meio óbvio, né? Puxa, mas a gente precisa falar. As pessoas precisam falar. E alguém com a autoridade de um Papa precisa levantar a voz e pedir paz. Porque as pessoas só pensam em si, não pensam no outro e fazem guerras e conflitos pelos motivos mais banais possíveis. Nós aqui no nosso dia a dia, a gente briga com pessoas pelos motivos mais banais possíveis. Um exemplo, para quem gosta de futebol, um exemplo que nós vivemos aqui no estado de São Paulo. Clássicos não podem ter torcidas rivais, é a torcida única, porque as pessoas não conseguem conviver harmonicamente com o seu rival, com aquele que pensa diferente, com aquele que torce diferente. Isso é uma falência da sociedade, não ter essa paz. E é algo tão simples que a gente vivencia e as pessoas acabaram se acostumando com isso. Clássico, torcida única, tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisaríamos rever conceitos, precisaríamos rever atitudes para que a gente pudesse conviver harmonicamente com as pessoas. As pessoas brigam por causa de religião, brigam por causa de política, enfim, pelos motivos mais diversos possíveis. No Natal parece que as coisas abrandam, dependendo da família, né? Tem família que também às vezes não consegue estender a bandeira da paz, mas é uma época propícia para isso, para pensarmos na paz, porque Jesus veio trazer a paz. E nós, enquanto irmãos de Jesus, deveríamos seguir os seus exemplos. Né?
Praticar o espírito de Natal, caridade, amor e renúncia, que a gente já meio que falou. Todo mundo quer ser o Papai Noel da vez no Natal, mas e no restante do ano? A caridade ela precisa ser praticada os 365 dias do ano, não só no Natal. O Natal é lembrado pelas ações fraternas, ótimo que tenhamos isso, mas precisaríamos ter mais ações como essa no restante do ano. A caridade é benevolência, é indulgência, é perdão o ano todo. É para a gente pensar nisso, para a gente fixar tudo isso. Fraternidade, caridade, amor, renúncia, todos os dias do ano. Que comece no Natal, mas que se estenda para o restante do ano. Para que a gente tenha realmente um Natal o ano inteiro. Não precisa deixar a árvore de Natal o ano inteiro montada em casa, com luzinha, não é isso. Mas esse espírito natalino precisa permanecer nos nossos corações. E a gente só lembra disso agora. A gente só vivencia isso agora. A gente deveria pensar um pouquinho a respeito. Como é que a gente pode manter esse espírito de Natal o ano inteiro? Cultivando a paz interior, que não é fácil. O grande exemplo que eu dou, trânsito, aqui em Sorocaba principalmente. Vira a esquina aqui, de carro, e alguém te fecha no trânsito. Toda a paz que a gente adquiriu aqui no centro, vai para as cucuias. Um exemplo que o Danilo, nosso companheiro que está aqui hoje, uma vez ele falou numa palestra, eu achei fantástico o que ele falou. Antes ele abriu o vidro e xingava as pessoas. Hoje ele fecha o vidro e xinga só dentro do carro. Já é um começo. É o ideal? Não, mas já é um começo. Pelo menos você xinga só você vai ouvir. O que está lá fora não vai ouvir seu xingamento. Já é um princípio da gente começar a cultivar a nossa paz. Eu achei esse exemplo fantástico, eu sempre empresto esse exemplo para usar em palestras que eu faço. É evolução, é um princípio de evolução, nós estamos aqui para evoluir, né? E essa paz a gente só vai adquirir com o tempo. Evangelho no lar. Semana passada, a nossa amiga Nilza Michelin falou bastante sobre isso, sobre o Evangelho no lar, da importância de nós reunirmos a família, pelo menos uma vez por semana. E aí eu faço a nossa propaganda aqui do Jefa Sorocaba. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, nós temos um programa chamado Evangelho no Jefa, em que nós temos o propósito de fazer o Evangelho no lar, para aqueles que às vezes não sabem como fazer, não tem tempo e querem assistir. Ontem, por exemplo, nossa família, eu, minha mãe, meu pai, o Chiquinho estava junto, nós estávamos assistindo o Evangelho no lar, que foi inclusive com a Nilza Michelin. Nosso companheiro Paulo ali também assistiu. É uma forma da gente harmonizar o nosso lar, para a gente conseguir essa paz interior. Pelo menos uma vez por semana. E a gente pode fazer isso de uma forma tão simples. Ah, eu moro sozinho. Sozinho a gente nunca está. Porque nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores e benfeitores. Ah, eu moro com o meu cachorro. Então, mais bem ainda que você não está sozinho. Quando eu comecei a fazer evangelho com meu pai, era eu, meu pai e uma cachorrinha. Depois que a gente estendeu o evangelho para o restante da família. Então, o importante é começar. Pelo menos uma vez por semana. Ah, a situação está muito crítica em casa? Faz mais de uma vez. Se for o caso, faz todo dia. Qual o problema? Oração, boas energias não fazem mal a ninguém. Né? Então, para a gente tentar implementar essa prática na nossa casa e até para a gente conseguir a união da família. Não só a família espiritual, mas a nossa família material. Ah, na minha casa tem pessoas que não são espíritas. Não tem problema. A casa vai ser harmonizada. Até porque o Evangelho no lar, tudo bem que é uma prática espírita ou mais os espíritas que incentivam, mas qualquer um pode fazer, independente de religião. Se a pessoa não for espírita, pode fazer com a Bíblia. Mas Jesus é o mesmo para todo mundo. Ou não? As pessoas têm, às vezes, pontos de vista diferentes em relação às passagens de Jesus, aos seus ensinamentos, mas ele é o mesmo para todo mundo. Então não tem essa desculpa de que só espírita pode fazer evangelho no lar. Até porque o primeiro evangelho no lar, quem implementou, foram os discípulos de Jesus na Casa do Caminho. Então não é uma exclusividade nossa espírita. Respeitar as diferenças, parece óbvio, mas é algo que a gente precisa cultivar o ano inteiro. A gente às vezes a gente não precisa concordar com o pensamento do vizinho, do amigo, enfim, mas respeitar. Respeitar o seu posicionamento, respeitar a sua opinião,
Não precisamos concordar, mas respeitar, e isso está faltando muito. Um trabalho no bem, um trabalho voluntário. Tem tanta gente, tantas entidades precisando aí de mãos amigas, de mãos braçais, né, mãos materiais, para fazer algo em prol do próximo. Tem muita gente que nessa época, às vezes até se engaja em algum movimento, em alguma atividade, mas por que não estender isso para o restante do ano também? E aí eu falo em nome das casas espíritas. Todo centro espírita precisa de voluntário. Seja um centro grande, seja um centro pequeno, todo lugar precisa de pessoas para auxiliar nos trabalhos. Então, fica o convite, né? Ou uma casa espírita, ou numa entidade que faz um bem para alguém, enfim, seja lá onde for. Escutar, acolher, ajudar e consolar. O que é isso? Dentro do meio espírita, a gente chama isso de atendimento fraterno. Mas a gente pode emprestar os nossos ouvidos para um amigo, para um parente, para um vizinho, para alguém que esteja precisando, e principalmente quando as pessoas sabem que a gente é espírita ou frequenta centro espírita. Ah, puxa, você é espírita, né? Puxa, você é mais evoluído. As pessoas têm aquela falsa impressão que somos mais evoluídos. Não somos. Apenas estudamos um pouquinho mais e temos um pouquinho mais de conhecimento, o que não significa muita coisa se a gente não praticar. Mas a gente pode, em qualquer situação da vida, escutar alguém que esteja precisando. Acolher alguém que, puxa, está passando por um momento difícil. Ajudar se for possível. Prestar um consolo. A gente pode fazer isso em qualquer situação. Não necessariamente dentro de uma estrutura de um centro espírita, né, num trabalho específico, né, como a gente fala no atendimento fraterno. A gente pode ser um atendente fraterno em qualquer situação da nossa vida. Custa a gente fazer isso? Vai tirar dinheiro do bolso para fazer isso? Não. A gente não falou tanto da caridade? Isso aqui é uma caridade. Uma caridade gratuita, que qualquer um de nós tem condição de fazer. É que às vezes a gente fica naquela, não estou preparado, ainda não é o meu momento. Como dizia, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. A frase não é minha, a frase está lá no livro Nosso Lar, do mentor Clarencio, falando isso para o André Luiz. Então, se surgiu a oportunidade, é porque nós temos condições de fazer. O Espírito de Natal, então, é Jesus refletido em cada um de nós. Se deixarmos que Ele renasça diariamente em nossos gestos, em nossas palavras e pensamentos, cada dia será um novo Natal. Olha que maravilha. Manter o Natal o ano inteiro com os ensinamentos de Jesus como nosso modelo e guia. Da mesma forma que parece simples, nós dificultamos de propósito. É só, entre aspas, é só seguir os ensinamentos de Jesus. Nessa era de influências digitais, Jesus é o nosso grande influência. Principalmente para nós, espíritas, cristãos. Nós temos que ter como em Jesus o nosso verdadeiro influência. Não que a gente não possa seguir ou gostar de uma outra pessoa que publica alguma coisa. Mas essas pessoas têm algum conteúdo que vai agregar alguma coisa para a gente? Jesus agrega muito na nossa vida. Basta a gente permitir que Ele faça morada no nosso coração, na nossa casa, no nosso dia a dia. Então Jesus é a verdadeira razão do Natal. E como eu disse, Jesus veio ali, rodeado dos seres mais simples da criação, dos seres inocentes, que recepcionaram Jesus ali no estábulo. Será que essa mensagem não deveria significar algo para a gente de uma forma mais profunda? E aí eu trouxe uma reflexão. Eu sei que para quem está aqui presente, todo mundo já participou da ceia de Natal, almoço de Natal, enfim. Mas essa palestra vai ficar gravada e fica aí, ela é atemporal para a gente pensar e refletir para outros natais e também para o nosso dia a dia, por que não? No livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia do Chico Xavier, por vários espíritos, mas essa mensagem especial é do irmão X, ou Humberto de Campos, ele nos traz a seguinte reflexão sobre a vinda de Jesus e sobre o Natal. José e Maria, acompanhados por benemérita legião de espíritos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, o anjo Gabriel, que recorreu à prece, rogando o amparo divino. Diversos emissários do céu se manifestaram, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus
se achava no estábulo, a casa rústica dos carneiros e dos bois. Não fossem os anfitriões, os animais, os anfitriões da estrebaria, né? Talvez a Boa Nova tivesse o seu aparecimento retardado. Não será isso motivo para que os animais sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Eu sei que falar de não comer carne é algo que gera polêmica, né? Não é todo mundo que aceita. Dentro do meio espírita, infelizmente, não é algo que também é falado. Nós aqui no Jefferson Sorocaba falamos isso porque fazemos um trabalho voltado aos animais. Então não teria sentido a gente não falar sobre isso. Só que essa fala aqui não é minha, não foi invenção minha, é de alguém muito importante na literatura espírita. Para quem não sabe, Humberto de Campos ele foi um político influente no Rio de Janeiro, era membro da Academia Brasileira de Letras, e quando o Chico começou a psicografar, ele fez algumas críticas, tal, mas achou interessante o trabalho do Chico. Aí ele desencarnou, e quando chegou no mundo espiritual, ele começou a mandar livros, mensagens através do Chico Xavier. Tanto que a família do Humberto de Campos processou o Chico, porque um dos livros que mais fez sucesso do Chico foi o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a família queria os direitos autorais do livro. Aí o processo degringolou, enfim, não deu em nada, porque entenderam que não tinha como pagar direito autoral para alguém que já tinha desencarnado. Enfim, foi um imbróglio bastante grande. Mas aí ele adotou o pseudônimo de Irmão X, o Humberto de Campos, para evitar maiores problemas com o Chico. Tem um documentário muito interessante, que eu recomendo para todo mundo, chamado Chico para Sempre. São 4 ou 5 episódios, mas passa assim, depois que acaba, puxa, não tem mais, não tem um extra, não tem alguma coisa a mais. Tem vários depoimentos ali, várias falas, né, a respeito do Chico, e uma delas me chamou muita atenção. Todos os livros, o Chico psicografou mais de 400 livros. Quase todos os livros do Chico, que não eram do Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, tinham o prefácio do Emmanuel. Os livros do André Luiz, do Bezerra de Menezes, todos eles, quem for lá procurar, prefácio do Emmanuel. O único autor que Emmanuel não prefaciou os livros foi Humberto de Campos, porque confiava no trabalho de Humberto de Campos. Então, se o Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, confiava e assinava embaixo o que Humberto de Campos dizia, será que essa mensagem desse livro não deveria tocar, pouquinho que seja, cada um de nós? Pelo menos no dia de Natal? Ah, mas eu fui na casa de um parente, de um amigo, e estava lá a ceia posta, com peru, com leitão, com não sei o quê. Como diziam os nossos avós, você não é todo mundo. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Se quisermos, podemos nos abster de algumas coisas. Pelo menos no dia de Natal, em respeito ao nascimento de Jesus. Quer comer carne o restante do ano? Ok. Embora a gente saiba que a carne nos traz prejuízos físicos, né? Mas será que pelo menos no dia de Natal não daria para a gente repensar as nossas atitudes? Fica a reflexão para todos que estão aqui, para quem está nos assistindo, para os próximos natais, para a gente pensar a respeito. Porque Jesus veio rodeado dos seres mais inocentes. Repito, ele não veio rodeado dos doutores da lei. Ele veio rodeado de bois, de galinha, porco, enfim, sei lá o que tinha ali exatamente. Mas é uma mensagem muito profunda essa, de Humberto de Campos, que é para a gente refletir. Repito, livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 50. O texto é bem longo, ele é bem grande. Eu peguei só esse trecho aqui que eu achei bem relevante, bem adequado, né, para o dia de hoje, para o dia de Natal. Eu fiz essa palestra em outros centros, bem antes do Natal, e a gente percebia alguns olhares, né, diferentes, né, das pessoas. Com certeza as pessoas pensando, puxa vida, né, na minha ceia vai ter peru, vai ter leitoa. Aquela imagem, eu acho, desculpa para quem gosta, mas eu acho aquela imagem da leitoa com a maçã na boca, aquela imagem para mim é horrorosa. Mesmo quando eu comia carne, e eu parei de comer carne há 14 anos, essa imagem para mim é horrorosa. É horrorosa. Esses dias eu vi um vídeo, não sei se é montagem ou não, o pessoal, uma família estava lá cortando peru, e a hora que abriu tinha um filhote de peru, um peru semi-morto dentro da barriga ali. Não sei se é, acho que é montagem, mas enfim, vale a reflexão pelo menos, para a gente pensar. Será que a gente não pode
no dia de Natal, mudar os nossos hábitos? Para a gente encerrar, trouxe aqui uma oração que está no outro livro do Chico Xavier, o livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio. Então essa mensagem aqui já vai ser a nossa prece final. Desde já agradeço mais uma vez cada um que esteve aqui presente, quem está nos assistindo pela internet, e que a gente leve essa reflexão para a nossa casa, para a nossa família, para que a gente tenha esse restinho de 2025 maravilhoso e o início de 2026 mais maravilhoso ainda. A mensagem é em oração. Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. E essa é a mensagem que nós encerramos o nosso trabalho de hoje. Mais uma vez desejo um ótimo Natal, esse restinho de Natal a todos. Esses daqui são os meus filhos peludos, o Miau Miau, o gatinho, o Chorão, meu cachorrinho, e a Lilica, minha cachorrinha. A inteligência artificial une os três, porque presencialmente seria impossível essa cena, mas é o desejo meu particular e de todos nós aqui do Jefferson Sorocaba, que vocês tenham realmente a paz de Jesus, não só hoje, no dia de Natal, mas durante todo o ano. E todas as vezes que estiverem aqui, que vocês recebam a paz e as bênçãos de Deus e de Jesus. Uma ótima noite a todos, uma ótima noite àqueles que estão nos acompanhando pela internet.